Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais uma aula aqui do nosso projeto de lista de tarefas. A vez passada nós concluímos a classe Task Entity e hoje então vamos dar continuidade para criar o repository desta classe e também vamos criar a classe de serviço. Bom, para tal eu vou vir até aqui no pacote DB e vou criar um novo pacote chamado repository. Eu vou apagar aqui o entity, porque o pacote tem que ser criado dentro do pacote DB e vou escrever repository, que é o nome do pacote, e vou pressionar Enter. Bom, agora você pode verificar que dentro do pacote DB nós temos o pacote entity e temos o pacote repository. Sendo assim, vou criar aqui o repositório, classe. O repositório não é uma classe, mas ele deve ser uma interface. Então vou descer um pouco, vou criar o repositório. Escrever extend JPA repository. E aqui vou colocar o nome da classe que nós desejamos persistir, que é a classe Task Entity, que é essa classe aqui. Task Entity é a classe que nós desejamos persistir no banco de dados. Então vou colocar aqui Task Entity e depois vou colocar uma vírgula e vou colocar UID. Este UID é o mesmo que está aqui. É o tipo de identificador desta classe. Feito isso aqui, simplesmente eu vou adicionar a anotação repository. Terminamos de criar esta interface. Então vou fechar aqui a interface, vou fechar aqui a classe Task Entity. Terminamos então o pacote DB. Vou criar um novo pacote chamado Service. Eu vou criar a classe de serviço que vai chamar Task Service. Sim, adiciona. Vou adicionar também a anotação Service. Pessoal, gostaria de enfatizar que esta classe de serviço é uma classe muito importante, porque todas as regras de negócio nós vamos colocar aqui dentro da classe de serviço. E também as operações de interação com o banco de dados também vamos colocar aqui dentro da classe de serviço. Nós criamos a interface repository, que é esta que está aqui, que vai fazer a interação direta com o banco de dados. Agora então vamos importar o task repository dentro da classe de serviço. Private, final, task repository. Task Repository. Já importamos a classe, esse erro daqui a pouco já vai sair. Agora eu vou criar o construtor da classe Task Service. Public Task Service. Vou colocar o Task Repository dentro do construtor. Faltou a palavra reservada final. Isso aí. Podemos verificar que o erro sumiu. Temos a classe de serviço parcialmente pronta e então agora vamos começar a adicionar os métodos para poder efetuar as operações de CRUD. E o primeiro método que eu vou criar é o método para salvar uma tarefa dentro do banco de dados. Então vou digitar public void save task, abrir parênteses, abrir chaveta. Vou colocar um parâmetro final, task entity, task entity. Este método aqui é para salvar uma tarefa dentro do banco de dados. E o objeto que interage diretamente com o banco de dados é o task repository. Então eu vou chamar o task repository ponto save. E qual é o objeto que eu quero salvar? É este aqui, task entity. Então vou colocar como parâmetro dentro do método save, ponto e vírgula, e basicamente o método está concluído. Mas como é que eu posso ter a certeza que o método está funcionando corretamente sem nenhum problema? Normalmente o correto seria criar um teste unitário para testar simplesmente este método SaveTask. Eu não vou fazer isso agora, mas depois sim eu vou criar um teste unitário para este método. O que eu vou fazer agora é criar um método auxiliar que vai gerar uma tarefa randomicamente e então depois vai chamar este método SaveTask para que esse método SaveTask possa salvar esse registro no banco de dados. E nós vamos ir até o banco de dados, vamos abrir o PostgreSadmin e vamos confirmar se esse registro foi inserido no banco de dados. Então eu vou criar um novo método. Este método vai ser private void generate random task. Abrir parênteses, abrir chaveta e dentro deste método eu vou criar um novo objeto do tipo task entity. Task entity
task entity igual a new task entity. Vou atribuir valores task set title, eu vou colocar aula de programação, task set description, e aqui eu vou quebrar as linhas para que possamos ver melhor. Task set status done não, eu vou colocar ready, melhor. Vou chamar o método SaveTask e vou passar como parâmetro este objeto que eu acabei de criar. Deixa-me agora explicar o que está acontecendo aqui. Conforme vocês podem ver, nesta linha 21, eu acabei de criar um objeto do tipo TaskEntity e este objeto, a princípio, não tem nenhuma propriedade. E nas linhas a seguir, a partir da linha 23 até a linha 32, eu comecei a passar valores para este objeto TaskEntity. Você pode ver aqui que eu passei um título para esta tarefa, passei uma descrição e passei um status, também passei o nível de prioridade desta tarefa, passei a data de atualização, a data em que ela expira e a data em que ela foi criada, que no caso é tudo instant now. E aqui na linha 34, finalmente, chamei o método SaveTask e passei como parâmetro esta tarefa que acabei de criar. E então este método SaveTask será encarregue de pegar esta tarefa que foi criada e persistir no banco de dados. O que está a faltar aqui é simplesmente agora colocar a notação post constructor. Esta notação faz com que o Spring Boot, ao executar a aplicação, também obriga com que este método seja executado logo que a aplicação for executada. Por isso é que está a dizer aqui post-constructor. Ou seja, logo que esse construtor inicializar, também vai inicializar este método. Este método vai criar esta tarefa e no final, aqui na linha 36, vai chamar o método SaveTask e o método SaveTask deve salvar então ou persistir esta tarefa no banco de dados. Se ainda está um pouco confuso, eu vou tentar elucidar um pouquinho mais. Eu vou clicar aqui no objeto TaskEntity e você vai ver que este objeto tem vários parâmetros. Tem o ID, tem o title, tem a data de criação, a data de atualização, o nível de prioridade, o status e a descrição. E esses atributos, se você verificar, são os mesmos que nós estamos a passar aqui. O único atributo que nós estamos a passar é o ID. O ID é responsabilidade do banco de dados, não é responsabilidade do programador criar o ID. O banco de dados já faz isso para nós. Então não precisamos nos preocupar em passar este parâmetro ID, beleza? Espero que esteja claro. Agora o que eu vou fazer é executar a aplicação e vamos ver como é que a nossa aplicação vai se comportar. Então eu vou clicar aqui no botão para executar a aplicação e vamos aguardar, que deve demorar um pouquinho. Algum erro aconteceu, vamos lá ver o que causou este erro. Aqui o Spring já nos disse que teve um erro de banco de dados, mas não precisamos entrar em pânico, porque este é um erro muito comum e facilmente de ser resolvido. E na verdade eu sei qual é a solução para este tipo de erro, mas eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente deve pesquisar erros e encontrar soluções. Na maior parte das vezes, o Spring vai dar uma descrição sobre o erro. E aqui ele está a dizer que relation tbtask does not exist. Se a gente voltar aqui na nossa classe TaskEntity, você pode verificar que nós decidimos chamar a nossa tabela de tbtask. É essa tabela que o Spring está a se referir. Ele não conseguiu encontrar essa tabela. Para pesquisar uma solução, eu posso copiar a mensagem de erro. Vou abrir aqui o Mozilla, na barra de pesquisa, vou colar a mensagem de erro e vou ver o que o Google sugere para mim.
Bom, acho que a solução está aqui. Esse cara aqui disse que ele teve que mudar algumas informações no seu arquivo application.yaml, que é equivalente ao nosso arquivo application.properties. Então, ele está dizendo aqui, em vez de usar isso, ele usou isso aqui. Então, vamos copiar essa linha aqui. Vamos abrir o nosso arquivo application.properties, que se encontra em resource. E eu vou colar. E podemos verificar que também dentro do nosso arquivo application property temos esta linha, só que ela está com valor none. Então simplesmente vamos substituir o valor none e vamos colocar update conforme esse cara sugeriu. Então posso deletar aqui, escrever aqui update conforme o cara sugeriu. Vou fechar agora o arquivo application properties e vou inicializar novamente a aplicação. Clicar aqui no botão para executar. Podemos verificar que a aplicação foi inicializada e se mantém no ar sem nenhuma mensagem de erro. Então, a gente pode inspecionar o banco de dados para verificar se realmente esta tarefa está salva no banco de dados. Então, vou minimizar aqui o IntelliJ e abrir o Postgres Admin. Bom, já estou com Postgres Admin. Vou procurar aqui o meu banco de dados. O meu banco de dados é esse aqui, Task Management. E vou procurar se eu tenho dentro desse banco de dados a tabela TB Task. Então vou vir até aqui em Tables. E conforme vocês podem ver, aqui encontramos a tabela Task. Então vamos confirmar se esse registro está lá na tabela, fazendo um clique direito, Select. Vou executar essa query. E aqui está o registro que nós acabamos de inserir no banco de dados. Para este vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e vamos dar continuidade no próximo vídeo. Pessoal, também gostaria de vos pedir para darem um like neste vídeo, subscrever ao canal e, se for possível, partilhar com um dos seus amigos. E nos vemos então até a próxima videoaula. Valeu!